Se existe um carro que viu a passagem do tempo e o mudar da sociedade, esse carro definitivamente é o A3, que mal completou 30 anos de existência, mas já viu uma verdadeira transformação, não só no mercado de veículos premium, mas em todo o segmento. Ele deixou de ser um carro desejado pela classe média, por aquelas pessoas que apreciavam carros de melhor dirigibilidade, e viu a ascensão de SUVs maiores e mais pesados. Hoje, infelizmente, o A3 é um dos únicos hatches médios aqui no mercado brasileiro e também um dos poucos a nível mundial. Mas será que essa quarta geração do hatch médio alemão ainda convence em um mundo tão diferente daquele que ele encontrou lá no final dos anos 90? É o que a gente vai responder hoje graças à gentileza do time de imprensa e frota da Audi, que nos cedeu um Audi A3 Performance Black S-Tronic 2.0 MHEV 2024 por 7 dias para a gente testar e trazer aqui para vocês qual é a do Audi A3 hoje em dia. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Audi A3 foi lançado lá na Alemanha em 1996. Em toda a sua história, desde então até hoje, ele sempre foi um carro de parentesco muito próximo ao Volkswagen Golf, dividindo plataformas, datas e mudanças de gerações, tecnologias e, em muitos casos, até a fábrica onde eles eram produzidos, Ele recebeu novas gerações em 2003, 2013 e 2020, a quarta, que é exatamente esse carro que a gente tem aqui. É muito interessante lembrar também que a primeira geração do A3 foi fabricada aqui no Brasil, na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, entre 1999 e 2006, quando o mercado europeu já tinha a segunda geração. Naquela época ele dividia a linha de montagem com o Golf de geração 4. E o Audi A3 voltou a ser fabricado aqui na terceira geração, dessa vez apenas na carroceria sedã, apenas com motor 1.4, com algumas simplificações que ficaram bem faladas à época, como eixo de torção na traseira e o câmbio automático. E ele foi fabricado aqui entre 2015 e 2020, na mesma fábrica lá do Paraná, mais uma vez dividindo a linha com o Golf, só que agora o Golf de sétima geração. Esse A3 aqui é importado da Alemanha. O brasileiro foi descontinuado no final de 2020 e no segundo semestre de 2021 a gente recebeu essa nova geração que ainda está a par do que é oferecido no mercado do velho continente. E a linha é bem enxuta. Todo Audi A3 vendido aqui no Brasil hoje tem esse motor 2.0 ou 40 TFSI, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com o câmbio S-Tronic automatizado de dupla embreagem e em duas opções de acabamento. A gente tem a S-Line e a gente tem a Performance Black, que é justamente esse carro que a gente está avaliando aqui hoje. Em termos de plataforma e construção, a gente já tem uma solução que é muito bem conhecida do grupo Volkswagen, que é a plataforma MQB, que é a arquitetura modular para veículos com motor na transversal. Ela já é muito conhecida, já são mais de 10 anos de mercado, o que para muitos já é um motivo de crítica, incompreensivelmente, mas aqui a gente tem a MQB Evo. E o que é essa MQB Evo? É a plataforma que permite também a adoção de conjuntos de propulsão híbridos. Então aqui no caso do A3, por exemplo, desse A3, a gente tem um conjunto MHEV, mas também existem configurações na Europa dessa plataforma com motorização PHEV. E continua sendo uma plataforma muito boa em termos de rigidez torsional, isolamento de vibrações, comportamento do carro, segurança, enfim. Não há nada o que criticar aqui nesse sentido. Mas quando se pensa em itens de segurança passiva, ou seja, aqueles que atuam depois do impacto, ou até alguns de assistência à condução, o A3 acaba deixando um pouco a desejar. Quando esse carro foi testado pelo Euro NCAP em 2021, lembrando, esse carro é fabricado na Alemanha, ele recebeu 5 estrelas nas avaliações do Instituto. O problema é que o pacote que a Audi definiu aqui para o Brasil é um tanto quanto simples. Então a gente já tem outros veículos que usam essa plataforma aqui no mercado latino, que oferecem acessórios de assistentes à condução como AEB,
ACC, detector de ponto cego, de tráfego cruzado, de pedestres. E aqui o A3 não oferece nada disso. Inclusive ele tem 6 airbags, enquanto o europeu oferece também o airbag central entre o motorista e o passageiro dianteiro. Infelizmente, nesse pacote aqui para o Brasil, ele não oferece nenhum desses itens. No site da Audi, inclusive, tem um opcional de R$10.000, que é o controlador de distância, mas não fica muito claro se é o ACC ou não. Enfim, esse carro aqui não tem esse item. Em termos de dimensões, a gente tem um típico hatch médio. São 4,34 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos, 1,81 m de largura sem os retrovisores e 1,43 m de altura. Eu infelizmente não encontrei informação de vão livre, mas ele é um carro até bem pesado, são 1.485 kg, 1,5 toneladas, realmente um carro bem pesadinho. Suspensão McPherson na dianteira, multilink lá na traseira, freios a disco nas 4 rodas, também absolutamente tudo dentro do esperado. E a gente tem pneus aqui 225/40 aro 18. Então são pneus bem largos, mas eles são também pneus bem baixos. Aqui esse carro está com Bridgestone Turanza 001. Olha que coisa, pneu de 2 dedos de altura aproximadamente, né? 90 milímetros de parede. O que faz esperar um carro que bate, é duro, é desconfortável, mas já adianto que não é nada disso. Daqui a pouquinho na volta a gente vai falar um pouquinho mais. Só que, claro, pneus baixos, por mais resistentes que eles tenham ficado, né, ao longo dos últimos anos, você ainda precisa tomar um cuidado em termos de buracos, irregularidades, defeitos no piso, enfim. Você precisa ter uma atenção nesse sentido ainda. Mas contribui com essa impressão de carro mais invocado que o A3 tem nessa nova geração. Falando em invocado, vamos dar uma olhada ali debaixo do capô, porque o que tem ali também é bastante invocado. Aqui a gente tem o conhecidíssimo motor EA888, que já equipou Fusca, o Golf, GTI, claro, o Jetta GLI, o Jetta Highline, enfim, uma infinidade de modelos dentro do grupo, só que agora na sua 4ª geração. E o que é legal aqui, além, óbvio, né, de diversas modificações que ele teve ao longo do tempo, né, ainda um motor de duplo comando variável, diversas soluções construtivas muito interessantes, mas o destaque aqui definitivamente vai para o conjunto híbrido leve, que, como o próprio nome diz, é para dar um leve para o motor a combustão. Então aqui a gente tem um pequeno motor elétrico de 8 cavalos e 6 kgfm de torque, que ajuda o motor a combustão, que tem 204 cavalos, de 4.200 rotações a 6.000 rotações por minuto, uma planície de torque, de potência, perdão, e de torque também a gente tem outra planície, de 32,6 kgfm, de 1.500 rotações por minuto a 4.180. Olha que loucura, a 4.200 você está terminando o pico de torque e já encontrando o pico de potência. É um motor muito parrudo, e com esse conjunto híbrido leve, a gente tem um resultado, uma integração muito boa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, de consumo, de desempenho, de emissões. Óbvio que a gente não tem números de consumo tal qual um híbrido full, vamos dizer assim, mas acho que é uma solução intermediária muito correta e que aqui no caso do A3 funciona também muito bem. E olha, padrão de acabamento e montagem aqui é realmente Audi. Olha, tudo muito bem montado, tudo muito bem encaixado. Você vê as mangueiras, os cabos, realmente dá muito gosto de ver. O amortecedor a gás, como é de se esperar. A gente tem a manta, que ela é térmica e acústica, né? Uma vez a pessoa falou, achando que era só acústica, mas é térmica também. E a pintura aqui é quase igual à externa, tá vendo? É a mesma cor, mas a gente não tem o mesmo verniz. Enfim, algumas economias chegam para todos, né? Inclusive para os carros premium. Uma coisa que, felizmente, não é uma economia aqui no A3, mas que é um opcional, são os faróis em LED Matrix. São um opcional de R$ 8.500, se eu não me engano. E como eles funcionam? Cada um dos faróis, cada uma das peças tem um conjunto de 15 LEDs que funcionam individualmente. Então, quando você liga a função automático, ele consegue, por exemplo,
favorecer a iluminação de uma placa, de um pedestre, de um ciclista, ao mesmo tempo que ele não ofusca um carro que está à sua frente ou no sentido contrário, projetando uma sombra, mantendo alto só ao redor do veículo que está à frente ou no sentido oposto. São faróis excepcionais e não são apenas bons, como também são muito bonitos, né? Ele tem alguns efeitos tridimensionais, um jogo de luzes com o LED, seta sequencial, enfim, luzes de neblina também, né? Não está aqui, a luz de neblina fica aqui dentro dele, lavadores, enfim, belíssimo farol e super eficiente farol, algo típico do que se espera de um veículo alemão. Outra coisa que a gente espera de um veículo alemão é um bom padrão de acabamento. Vamos dar uma olhada se isso se comprova. E sim, o padrão de acabamento é muito bom. E quando eu digo aqui sobre acabamento, eu falo muito também sobre visual. Então sai aquele interior até polêmico do A3 de terceira geração, que era um tanto quanto clean demais, com saídas de ar redonda, que claramente era um ponto de crítica mais intenso, e entrou esse interior totalmente renovado. Acho que por fora a gente fala em uma evolução visual e por dentro uma revolução. Então você pode lembrar de carros como o TT, Q5, Q8, mas no próprio lançamento do A3, a Audi falou muito em inspiração na Lamborghini, que lembrando também é uma marca do grupo Volkswagen. E caramba, eu devo dizer que realmente agrada muito, fica muito bonito e tudo que você olha transpira qualidade. Então, como se espera, aqui a gente tem um acabamento soft touch, a gente tem uma costura muito legal aqui em cima, a gente tem esse aplique que foge da mesmice do Black Piano que a gente tem aqui, com essa pequena plaquetinha Audi, né, remetendo a um aço escovado. Considero que a gente tem um trabalho de Black Piano aqui que é bem feito, né? Algumas superfícies usam mais, mas acho que não reflete muito, não fica com uma aparência cansada e batida. Console central, percebe-se? Muito bem feito, bem encaixado. Óbvio que a gente tem alguns pontos um pouco mais simples, como o material aqui do console central, que é plástico, mas eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nesse sentido. Acho que é bem correto. E a gente vê esse mesmo padrão de acabamento nas portas, que eu mostro para vocês mais em detalhes daqui a pouquinho. Antes da gente falar de ergonomia, acho que é interessante trazer para vocês o que esse carro tem e oferece de opcionais de acordo com o site da Audi agora no começo de fevereiro de 2024. Então olha, tem os faróis LED Matrix que eu comentei com vocês a R$ 8.500. A gente tem esses belíssimos retrovisores em carbono a R$ 6.000, é um opcional de R$ 6.000. A gente tem um som 3D com a assinatura Bang & Olufsen de R$ 7.000 e a gente tem o controle de distância no site, né, que custa R$ 10.000. Fora isso, a gente também tem o pacote S-Line interior, que são esses belos bancos, né, esportivos com apoio de cabeça integrado a R$ 6.000. Então a gente está falando de um total de R$ 39.200 em opcionais. Uma etiqueta um pouquinho salgada, né? Acho que muitos desses itens poderiam ser de série, pelo menos nessa versão Performance Black. Falando um pouquinho agora de ergonomia, é simplesmente espetacular. Olha, vou ficar bem correto aqui, reparem como o volante ele chega bem próximo do motorista, algo que eu gosto muito. Então ele tem regulagem telescópica, um campo muito bom. Acho que é muito fácil se encontrar aqui. O banco tem essa regulagem para o apoio das coxas, esse extensor, tá vendo? Então você pode deixar mais curto, você pode deixar mais longo para dar um apoio completo para as coxas. O acesso aos pedais também é muito fácil, né? A gente tem um quarto pedal aqui, né? Que seria um quarto pedal no carro com câmbio manual. E reparem, as pedaleiras em aço escovado, o apoio aqui também em aço escovado, emborrachado, acho de muito bom gosto. Acesso muito fácil. O banco tem regulagem elétrica de altura da parte traseira, da parte dianteira, a inclinação do encosto também regulagem elétrica, e aqui a gente tem uma regulagem para lombar. Eu gosto muito das regulagens elétricas, mas aqui eu senti falta de uma memória. Botão 1, 2 e 3 acho que seria muito bem-vindo. O apoio de cabeça integrado ao banco não incomoda de jeito nenhum, reparem, não é daqueles que empurra o pescoço para frente. Acho que é uma característica positiva de carros
de origem alemã, geralmente. Os bancos, como eu comentei, são compridos e também dão bom apoio aqui para as coxas e também nas laterais. Sem ser aquele tipo de carro que te aperta um pouquinho e nem tem a espuma excessivamente firme. Então acho que aqui realmente a gente tem uma ergonomia toda muito bem pensada. Banco com volante, com pedais, tudo muito bem alinhado. Regulagem de altura do cinto a gente tem para os dois passageiros aqui na dianteira, né, o motorista e o passageiro aqui, acompanhante na lateral. Então realmente um carro que fecha esse pacote de ergonomia de maneira muito positiva. E sem falar de outros pontos que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, com a presença de comandos físicos para absolutamente tudo aqui dentro, que é um alento em tempos de touchscreen usados de maneira pouquíssimo inteligente em muitos carros. Mas ter botões físicos não significa que você não possa ter tecnologias de ponta. E exatamente isso que a gente vê aqui no painel de instrumentos, que é o Audi Virtual Cockpit, uma tela de 12 polegadas com uma definição e cores realmente de fazer inveja. Esse painel permite algumas opções de visualização, que eu vou mostrar para vocês em breve, que são configuráveis na central multimídia. Nessa tradicional, a gente tem o computador de bordo, né, com informações de consumo, memória de consumo e o consumidor de conforto. A gente tem informações sobre a música que você está escutando, informações relacionadas ao telefone, né, as ligações que foram feitas. Ali ao centro, né, você tem indicador de marcha, porta aberta e velocímetro digital, e mais abaixo algumas informações de distância e temperatura. Apertando o botão View no painel, você tem uma visualização com os indicadores menores, mas repare, as mesmas informações. E apertando o botão View mais uma vez, você volta aqui, né, para essa configuração padrão. Na central multimídia, né, essa versão clássica, eu consigo configurar também para a versão S Performance de visualização. Então a gente tem aqui o conta-giros em destaque e com o botão View a gente tem as mesmas variações de visualização e também, claro, as informações não mudam como vocês estão vendo, né? Segue exatamente da mesma maneira. E a gente tem uma terceira, que é a opção dinâmico. Também não muito diferente do que a gente tem no S Performance e com as mesmas informações mais uma vez. Voltando ao clássico aqui, as informações que a gente tem dentro ali do indicador esquerdo e direito do painel são configuráveis, mas não existem tantas opções, igual a gente vê na linha Volkswagen com Active Info Display. Mas aqui que fique claro, a gente não está falando da mesma tela que a gente tem nos veículos da Volkswagen. A gente tem lá o Active Info Display, uma tela menor de 10 polegadas, também muito boa em definição, não tão boa quanto essa, ainda que tem algumas opções a mais de personalização que não são encontradas aqui. No final das contas, um belíssimo de um painel com leitura muito fácil, luz não é um problema, adaptação de luz também é muito rápida, cores, tudo, enfim, um painel que agrada bastante pela leitura e também pelo visual. A central multimídia tem uma tela de 10 polegadas, uma definição muito boa, uma qualidade muito boa, mas não com tantos recursos assim. Desse ângulo que vocês estão vendo, vocês vão notar algumas marcas de dedos, mas do ângulo do motorista não é tão grave quanto do lado do passageiro, né? A gente tem uma visualização de home bem prática aqui, acho que é um cards que fazem muito sentido, mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, a gente tem um atalho para o Audi Drive Select, que é um modo, né, de condução do carro, o Efficiency, o Comfort, o Auto, o Dynamic e o Individual. O que tem? Propulsão eficiente, equilibrado ao esporte, então parâmetros ali do câmbio, da ECU, e a gente também tem da direção, confortável, equilibrada ou esporte. Como o próprio desenho sugere, em alguns carros esse Audi Drive Select atua também na carga dos amortecedores, o que eu acho que seria muito bem-vindo aqui no A3 também, mas infelizmente a gente não tem. Outra coisa que eu quero destacar em luz e vista é a iluminação ambiente. Você consegue configurar, né, pegar algumas pré-definidas aqui, ou você consegue também escolher individualmente tanto a luz do filete do painel, quanto a iluminação indireta que você tem nas portas, nos porta-objetos ou no piso. Então você tem 30 cores à sua disposição, tá vendo? Eu acho que é bem interessante, você consegue configurar as cores de maneira individual. Por exemplo, você quer um filete
verde, igual no desenho ali, com a iluminação indireta azul. Você consegue fazer isso. Então acho que é bem interessante e ajuda a trazer um aspecto mais refinado aqui para o interior do carro, óbvio que junto de todo o visual e acabamento que ele já oferece. E nas demais configurações aqui, tudo bem tradicional, tá vendo? Acho que a gente não tem nada que foge muito do padrão. Rádio, mídias, o CarPlay tem um espelhamento apenas por fio, seja para o iOS como o CarPlay ou Android Auto. A qualidade da tela é muito boa, mas é engraçado, né? Interessante como os ícones eles ficam pequenos. Inclusive, olha, aqui no próprio Spotify, por exemplo, ele fica um pouquinho pequeno. Não que dificulte a leitura, mas é um detalhe que chama a atenção. Na central a gente não tem nenhum GPS embarcado, recursos de conectividade via aplicativo de celular e nem nenhuma tela de comandos do ar-condicionado. Mas esse último ponto passa longe de ser negativo, porque a gente tem todos os comandos físicos aqui embaixo. Então olha, temperatura automática, sincronização, desembaçadores, desligar. E reparem, aqui você pode aumentar ou abaixar a temperatura, o clique, muito bom. Velocidade do ventilador, se você quer o automático, né, ligado no eco ou no máximo, direcionamento do ar, mais uma vez um comando de temperatura, tudo muito fácil. Você não precisa desviar a sua atenção para abrir o menu aqui e achar a configuração do ar-condicionado, não. Então esse aqui é definitivamente um baita ponto positivo aqui em termos de ergonomia e segurança ao dirigir aqui no A3. E a gente também tem mais comandos físicos, né? Então, a gente tem um atalho para o Drive Select, que eu mostrei para vocês, desligar o controle de tração, Start Stop, pisca, né? Fácil, uma posição central, sensor de estacionamento e o sistema automático de estacionamento, né? Que o carro estaciona sozinho. Como vocês devem ter notado, né? A gente tem duas tomadas aqui para fazer o espelhamento do celular, tomadas USB-C apenas, e aqui a gente tem uma base de carregamento por indução. É legal que o celular fica tombado e ele tem dois apoios ali, né, para ele não escorregar mais. E aqui, continuando a pegada de comandos físicos, é legal que este aqui é um comando físico e touch. Se eu giro assim, eu diminuo o volume. Se eu aperto aqui, eu deixo no mudo, aqui eu consigo apertar e passar, e aqui eu consigo desligar, o que também é muito positivo. E aqui a gente não tem alavanca de câmbio nem alavanca de freio de mão, o que faz ganhar um espaço bem valioso aqui no console. Então, tá vendo? A gente tem o seletor de marchas por botão. Então, pé no freio, se você puxa para o máximo, ele vai para ré, puxa para cá, ele vai para o S. E um botão de parque, que aciona também automaticamente o freio de estacionamento eletromecânico, como vocês estão vendo aqui. Mas, função auto-hold, a não ser que esteja muito bem escondido aqui na central, não achei. Uma tomadinha 12 volts, um nicho bem inteligente para guardar a chave, achei bem legal. Legal aqui também que a gente tem um porta-objetos, olha, livre, tá vendo? Você pode usar aqui como você quiser. E se você quiser usar como porta-copos, você também pode, tá vendo? Você tem essas duas alças aqui que você consegue rebater, né, abrir ou guardar para colocar um copo. E aqui no apoio de braço, que inclusive tem regulagem de altura e distância, como vou mostrar para vocês, um baú bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, bem restrito, sem nenhum tipo de iluminação, tomada ou refrigeração. E o apoio de braço, como eu comentei com vocês, tá vendo? Regula-se em distância e também em altura, que é sempre muito bem-vindo. Ajuda a encontrar uma posição de dirigir bastante cômoda. E de equipamentos, obviamente, tudo o que eu falei que é opcional, e o resto é de série. Então o destaque aqui vai para o teto solar, a gente tem um Virtual Cockpit, a gente tem um ar-condicionado de 2 zonas, retrovisor eletrocrômico, o piloto automático que não é adaptativo, enfim, a gente tem um pacote que é no máximo correto para um veículo premium. Mais uma vez, acho que talvez os opcionais devessem ser itens de série, pelo menos nessa versão Performance Black. Para um entre-eixos de 2,62 m, acho que a gente pode dizer que o espaço aqui também é correto. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, e olha, eu tenho mais de um palmo de distância do meu joelho para o encosto.
mas não é um espaço muito diferente do que a gente encontra em um Polo, por exemplo, só para citar um outro carro baseado nessa plataforma MQB. A gente tem um espaço bom para a cabeça, tá vendo? Mais ou menos 4 dedos de distância. O espaço para os pés não é dos melhores, o banco é baixo, você não tem tanta movimentação, mas não é tão restritiva quanto em outros carros que a gente já testou. O assento também não é curto, mas pela posição dos bancos, né, acaba que falta um pouquinho de apoio aqui para a coxa. O que eu acho que é crítico aqui é o túnel central, que é muito alto. E por que isso? Existem versões do A3 em outros mercados que oferecem a tração integral, né? Então por aqui passa um eixo. Então acaba que esse carro de 5 pessoas é bem ideal só para 4 mesmo, né? Um terceiro passageiro aqui no meio vai ser bem complicado. Mas olha, temos 2 saídas de ar-condicionado, temos mais 2 entradas USB do tipo C para carregamento de celular. Legal que aqui, olha, um revestimento de plástico, né, para evitar pernadas em quem vai na frente, com essas redes, né, para guardar alguma coisa. Positivo também a presença de um bom apoio de braço aqui, inclusive é bem largo também, com 2 porta-copos. Mas é claro que ele acaba restringindo ainda mais o espaço para um terceiro passageiro, né? E repare o desenho dos bancos, como é bem cômodo também, né? Ele abraça mais os passageiros aqui das extremidades. Um detalhe que eu acho muito interessante também, que a gente vai falar daqui a pouquinho, na hora que a gente rebate os bancos, o cinto ele fica sempre apoiado aqui na lateral, nessa parte de plástico. Então você não precisa preocupar em prender o cinto em algum lugar, ou do cinto até ir junto do banco na hora que você deita ele. Iluminação, temos 2 pontos aqui atrás, e assim como na dianteira, né, a gente tem alças de teto. No total aqui são 4. O acabamento das portas é muito parecido com o que a gente encontra na dianteira. A diferença é que na parte superior, enquanto lá na frente a gente tem um soft touch bem discreto, aqui é tudo em plástico, mas ainda num padrão que eu considero muito correto. Óbvio que aqui você tem a parte espumada, né, onde você apoia o braço, para trazer uma sensação melhor aí de aconchegante, né? Bons porta-objetos aqui também, dá para colocar inclusive uma garrafa de 1,5 litro aqui, que eu acho que também é um ponto muito positivo. Detalhe aqui da assinatura Bang & Olufsen, do som Premium 3D que eu comentei com vocês mais cedo. Aqui nós temos um porta-malas também de boa capacidade, são 380 litros, e olha, o acabamento aqui, fora o volume que é bem correto, também chama atenção de maneira muito positiva. Então reparem, a gente tem o batente em plástico, todo o revestimento interno aqui, num feltro de boa qualidade, com bons nichos nas laterais. Aqui nessa configuração a gente deixou o piso mais alto, mas você pode deixar ele mais baixo, inclusive aplicar essa redinha que vocês estão vendo aí na tela agora, né, com esses 4 ganchos nas extremidades do porta-mala. E o que eu acho que é muito interessante é a facilidade para operar esse sistema de rebatimento e de nivelação do piso, né? Então é muito fácil porque você tem as travas aqui para deixar essa tampa levantada, o que inclusive facilita acessar o step, que é provisório. E você, debaixo desse piso, consegue guardar essa tampa, você deita os bancos e aí você tem acesso a um porta-malas totalmente amplo. E o banco também é bipartido, o que é sempre um detalhe positivo, independente do carro, né? Seja um hatch, um sedã, um SUV ou uma perua. E aqui em cima, é claro, o bom padrão de acabamento se repete e a gente vê o que eu imagino que seja o fornecedor oficial de triângulo para todos os carros de origem alemã, porque eu tive um Fox com esse triângulo, um Polo com esse triângulo, a gente testou um Mini com esse mesmo triângulo da Trimicro, né? Óbvio que muda aqui o logotipo, então uma pecinha prática, e o que é legal também é que ele fica preso aqui, né? Então você não precisa tirar malas nem nada do tipo para acessar o triângulo, que é importante, né? Tira o triângulo, sinaliza e aí você faz o que precisa ser feito aqui no carro. Vamos começar nossa volta então com o A3. Uma coisa que é muito interessante comentar, ele tem câmera de ré, mas é apenas uma câmera traseira. Então, quando você liga a ré, você obviamente vê lá na tela.
E é legal que você tem linhas dinâmicas e você tem um sensor de estacionamento que é 360 graus ao redor de todo o carro, né? Enfim, tem o sistema de estacionamento automático também, que eu comentei, o acionamento aqui mais cedo. Mas seria interessante, talvez, uma câmera 360, que é algo comum já em veículos premium, né? Mas, dito isso, vamos entrar nas considerações práticas agora. A gente tem uma valeta muito ruim aqui na frente. Essa valeta fez uma montana não raspar, uma montana bater. Então, obviamente, eu vou passar no Audi de lado. Então, olha, é um carro que passa sem nenhum cuidado extra. Vocês viram que eu não passei tão rápido por conta de ângulo, mas muito tranquilo, o que é muito positivo considerando que é um carro tão baixo assim, né? Você espera que ele vai raspar, vai ter uma dificuldade? Não. Então, nessa valeta, sem problemas, valetas andando dentro de São Paulo, sem problemas, lombadas, sem problemas, rampas de garagem, sem problemas. Eu admito que fiquei até um pouco surpreso com a facilidade, porque, obviamente, você não entra na valeta como você entra em um SUV, mas não precisa de nenhum cuidado extra em relação a um hatch compacto comum. Então, um bom ponto positivo aqui. Outra coisa que é muito positiva pensando em um carro, né, no nosso contexto de São Paulo, com tanto asfalto ruim, com tanto buraco, tanto remendo, é o conforto de rodagem. É muito impressionante o trabalho que a Audi fez aqui, especialmente considerando que a gente tem um pneu muito baixo, de só 90 milímetros de parede, são pneus 225/40, lembrando, com uma pressão de enchimento tão alta, 41 na frente e 36 atrás, e um carro, veículos alemães de modo geral, a Audi não é diferente disso, né, que tem a fama de ser um pouquinho mais durinho. Aqui é realmente impressionante o trabalho que a Audi fez, é um carro muito suave, em pisos de irregularidades leves, irregularidades maiores, lombada também, como eu disse, você não tem nenhuma dificuldade para vencer elas e o carro também passa com muito conforto. Mais uma vez, você não passa uma lombada do mesmo modo que você passaria em um SUV. Um trabalho absolutamente silencioso de suspensão, totalmente muda. Eu admito que eu fiquei muito surpreso aqui com esse ajuste de suspensão do A3. Mas é claro que isso tem uma contrapartida. Não que ele seja um carro de comportamento incorreto, muito longe disso, é um carro muito preciso, você consegue chamar a traseira, mas ele não tem aquela obediência esportiva, vamos dizer assim, que você via em um A3 mais antigo, ou talvez em um Golf mais antigo, não, que realmente é um carro que está bastante suavizado. Então, apesar de todo esse visual esportivado desse S-Line, do motor 2.0, o comportamento ele é só muito bom, ele não é excepcional no sentido de performance. Eu acho que, como aqui a gente tem essa seleção Drive Select, que eu mostrei para vocês, né, quando a gente estava com o carro parado, ele poderia ter também, nesse mesmo pacote do Drive Select, uma regulagem da carga dos amortecedores. Não é algo inédito, não é algo exótico. Carros brasileiros do começo dos anos 90 já ofereceram isso. E eu acho que seria muito bom se o A3 também oferecesse. Acho que ele seria um carro ainda mais versátil e polivalente do que ele está se mostrando ser. A direção também continua nesse pacote muito voltado ao conforto. Lombada, como vocês viram, sem problema, né? Um peso muito correto em manobras, um peso muito correto a qualquer velocidade, inclusive. Fazer essa rotatória aqui, olha, a gente está a 20 mais ou menos, fácil, sem problema nenhum. Não é uma direção extremamente leve, eu acho que nem deveria ser para o carro que ele é, para o patamar de potência que ele tem. E ela é muito precisa. Com pneu baixo, óbvio que você ganha também em tempo de resposta, o ângulo de deriva é menor. Mas, cara, ela é muito boa. E olha, um movimento mais rápido aqui para vocês verem. Ela também responde muito bem. Olha, uma chamada mais rápida. Perfeita. Perfeita, eu gosto muito dessa direção. E ela também faz um trabalho de isolamento do piso muito bom. Lembrando, pneus baixos e pressão alta. Então, seria até razoável e aceitável esperar aqui que ela ficasse um pouco mais áspera em piso áspero, que ela passasse mais impacto. Mas não, nada disso. Realmente um belíssimo de um trabalho aqui. Só que, mais uma vez,
A gente tem aqui o Drive Select, que atua no peso da assistência. Mas talvez, se ela tivesse uma variação na relação, seria interessante também. Mais uma vez, um carro de perfil esportivado, não é o S3, eu sei disso, mas seria muito bem-vindo. Falando em desempenho, retomada agora, pisei fundo, 80, 100, 120. Muito bom também, não poderia ser diferente, a gente está falando aqui de mais de 200 cavalos de potência, mais de 30 kgfm de torque. É um carro que você vai ter uma sobra de desempenho em qualquer situação. Isso é muito bom, não só do ponto de vista de desempenho, numa retomada, num acesso a uma rodovia rápida, como eu fiz agora, em uma ultrapassagem, mas também do ponto de vista de consumo. Como a gente tem um motor parrudo 2.0, você não precisa ficar recorrendo a giros altos para ter um desempenho bom. Então aqui, por exemplo, eu estou no modo Efficiency. Estou a 1500 aproximadamente, triscando o pé no acelerador aqui. O carro tem uma sobra de potência muito boa. Ó, vou abrindo mais pedal, o carro vai desenvolvendo de maneira exatamente como se espera. Acho que é isso que é perfeito, porque tem alguns carros que você dá um pouquinho de pedal, ele é muito bravo, e você dá muito pedal e às vezes a reação demora. Não, aqui é exatamente como se espera, quase um prolongamento do que você faria como pessoa, né? E o que é muito legal aqui também é que não só em estrada, mas em algumas velocidades de cidade, você tem a função coasting. E o que essa função faz? Acho que aqui infelizmente ela não vai entrar para recarregar a bateria 48 volts. Mas ela, por exemplo, você está num plano, ou às vezes até em uma subida mesmo, em alguma descida, se você tira o pé do acelerador, o motor desliga. Ele realmente desliga, literalmente. E o carro roda solto. É uma banguela de alto padrão. E isso é muito bom para economizar combustível e também para você aproveitar mais o momento, né? Você está numa descida, você vai ganhando velocidade de maneira mais natural. Eu gosto muito dessa solução, mas eu admito que depois de tantos anos dirigindo, né, carros que não têm essa função, é um pouco desconcertante em algumas situações você sentir o carro desligado ganhando velocidade. Mas é um sistema que funciona muito bem. Então, dependendo da situação, se você dá uma leve encostadinha no freio, o motor não liga, mas é porque você foi muito suave no freio. Com um pouquinho mais de força no freio ou pé no acelerador de volta, o motor se liga de novo muito rápido. Então, um sistema que está muito bem calibrado. E como tem essa função coast, né, obviamente a gente tem o start-stop aqui muito suave também. Mérito não só de um bom trabalho de isolação, mas também desse conjunto híbrido leve, né, que facilita essas partidas, deixa elas mais rápidas e muito mais suaves do que em um carro convencional que precisa recorrer ao motor de arranque para dar a partida de novo, que não é o caso, né? Então, realmente todos esses sistemas estão muito bem calibrados mesmo. Vamos aproveitar um trechinho vazio aqui debaixo da Castelo Branco para mostrar para vocês o delay de acelerador aqui no modo Efficiency. Então vou pisar fundo em 3, 2, 1. Um pouquinho de silêncio para vocês escutarem o carro também. Não só o delay do acelerador é muito discreto, como a arrancada é muito boa. E numa curvinha ali que eu abusei um pouquinho mais, vocês viram como o comportamento do carro foi muito mais do que preciso, né? Óbvio que, como eu comentei com vocês, não tem aquela coisa muito esportiva, né? Aquele pneu colado, como um Mini, por exemplo, mas ainda assim muito bem. E agora uma retomada, pisei fundo, 60, 80, 104, 103, aliviei para o radar de 120, pisei de novo. Muito bom. E a responsividade dos freios também é muito correta. Então a gente tem aquela sensação de pedal firme, que é típica de carro alemão, sem exagero. Então uma capacidade de frenagem muito boa. Mas o que eu senti falta aqui em um carro que é tão estradeiro são os itens de assistência à condução. Então, outros carros da plataforma MQB aqui do Brasil, da América Latina, já oferecem muitos itens de assistência à condução que não estão presentes no A3.
Então isso é estranho, não só pelo preço, mas também por ser uma tecnologia que já existe na plataforma, que já existe no grupo e que está sendo usada de maneira bem extensa em carros mais baratos. Então é um ponto que chama muita atenção. Antes de falar de consumo, só aproveitar também, olha, paralelepípedo aqui, bem silencioso, bem tranquilo, isolamento de vento também, estrada muito bom. Castelo Branco, como de costume, né, uma estrada de asfalto um pouquinho mais áspero, com pneu baixo, pressão alta, o ruído acaba chamando um pouco mais atenção, mas acho que aqui a gente está bem situado ainda. E, para fechar, falando de uma coisa que é muito boa, que é o consumo de combustível. Esse conjunto híbrido leve, né, com essa função de coaching, esse start-stop, essa transmissão automatizada de dupla embreagem, que é muito rápida, não tem a patinação de um conversor de torque, formam um conjunto que não só é muito gostoso de dirigir, como também é muito positivo em termos de eficiência energética. Então você não tem um desperdício de potência e isso possibilita bons números de consumo. Andando em trânsito pesado na cidade, trânsito pesado de São Paulo, esse carro ficou na faixa dos 8 km por litro. Trânsito médio, né, avenidas de 50, 60, algum ande para, ar ligado, na faixa dos 10 km por litro. Inclusive exatamente o número do Inmetro. Quando você pensa em um trânsito leve, então avenidas de 50, 60, o coaching ajuda muito, né, deixar o carro rolando, números na faixa dos 16 km por litro, chegando até 18 em vias expressas. Mas o que é muito bom, chama muita atenção, é o consumo rodoviário. Andando a 110 por hora, um carro que fica na faixa dos 20, 21 km por litro. Também muito auxiliado por esse sistema híbrido leve, que funciona dando esse leve, né, que eu comentei para vocês, né, essa potênciazinha extra para o motor a combustão, e por esse sistema coaching, que derruba, né, desliga o motor, o carro roda bem solto, com uma boa relação de marchas, com um câmbio que funciona rápido, com um câmbio sem patinação, enfim, um conjunto aqui realmente que agrada muito em dirigibilidade, em desempenho e também em consumo. Chegamos então aos odiados pontos positivos e negativos. Muita gente não entende bem como funciona uma avaliação, mas não existe carro perfeito e nem o Audi, um excepcional veículo, vai escapar de ter os seus pontos de melhoria. Mas vamos começar falando de coisa boa, vamos começar pela sobremesa. Temos 3 grandes pontos positivos aqui que realmente se destacaram bastante e um deles, inclusive, foi uma grande surpresa. Primeiro ponto positivo é o powertrain. Esse motor EA88 com esse conjunto, né, esse conjunto híbrido leve, realmente traz um desempenho muito bom, com consumo muito bom, atendendo a regras de emissões cada vez mais exigentes no mundo todo, com uma integração muito boa de propulsão híbrida ou leve, do híbrido leve, com um motor que é muito suave, é muito silencioso, com um câmbio S-Tronic de dupla embreagem banhado a óleo, que é muito suave, tem um funcionamento irrepreensível. Enfim, um conjunto de powertrain que merece aplausos de pé. Realmente tudo que você precisa analisar nesse ponto agrada e agrada bastante. O segundo ponto positivo, que foi uma grande surpresa aqui inclusive, é a suspensão. Carros alemães, carros com uma pegada um pouquinho mais esportiva, carros com rodas grandes e pneus baixos, geralmente já vêm ali com um rótulo de veículos um pouco duros e desconfortáveis. Aqui no A3 a gente não tem nada disso. E é muito legal que o Hudson lá da Alemanha já cantou a pedra pra gente, que os Audis estão com rodar muito confortável. Mas é óbvio que uma coisa é falar isso na Alemanha, outra coisa é falar isso aqui no Brasil. E mesmo no nosso piso terrível aqui de São Paulo, é um carro que agrada e agrada muito. Muito silencioso de suspensão, muito suave de suspensão, muito prático mesmo em valetas e lombadas e rampas de garagem. É um carro que não tem problema de vão livre, ângulo de ataque, ângulo de saída, nada disso. Então realmente um ponto positivo que surpreende, inclusive cativa bastante. E o terceiro ponto positivo, que eu vou roubar palavras do Lucas, ponto mais esperado de todos, o mais óbvio de todos, ergonomia. Como se espera de um Audi, como já se conhece de outros Audis do passado, como já se conhece de outros carros alemães de modo geral, a ergonomia aqui é muito boa. É claro, o povo alemão é alto. Quem sou eu do alto dos meus
1,77 m para dizer que não ficaria bem acomodado aqui. Mas realmente os comandos todos muito à mão, diversas regulagens de banco, um volante que tem uma regulagem telescópica num campo muito bom, acesso fácil aos pedais, tudo perfeitamente alinhado. Realmente um ponto que, mesmo que esperado, continua agradando bastante. E falando agora do que não é tão positivo assim, a gente começa com conectividade. Como vocês viram aqui, a gente não tem nenhum tipo de espelhamento sem fio, seja para celulares com sistema iOS ou Android, e também a gente não tem nenhum aplicativo de celular para comandos remotos do carro, coisas que são comuns de se ver, né? Um aplicativo que é comum de se ver em veículos nacionais bem mais baratos. O segundo ponto negativo são as assistências à condução. No caso aqui, a praticamente inexistência completa delas, né? Outros veículos dessa plataforma MQB aqui no Brasil já oferecem AEB, ACC, detector de ponto cego, de pedestre, de tráfego cruzado. E aqui o A3, né, nessa definição de pacote para o mercado brasileiro, veio bem simples nesse sentido. Inclusive, pelos critérios do Latin NCAP, lembrando, pelo qual ele não foi testado, acho que não seria um grande exagero dizer que talvez ele nem atingisse as 5 estrelas por conta das regras do Instituto que fazem questão desses itens de assistência à condução para chegar à pontuação máxima. Então a gente tem um carro que é muito seguro? Temos, definitivamente é muito seguro em termos de estrutura, airbags, mas por esse lado ele acaba deixando a desejar. Lembrando que muitos desses itens estão em veículos muito mais baratos, como um 208 Griff, como um Nivus Highline, enfim, poderia me estender aqui, mas vocês já entenderam o ponto. E o terceiro, que é até bem relacionado com isso, é a política de opcionais aqui da Audi. Eu sou uma pessoa que gosto de ter alguns opcionais livres. Por exemplo, acho que esse retrovisor de carbono não precisava ser um item de série, mas os outros itens, pelo menos nessa versão Performance Black, deveriam ser um pacote, né? Constituir um pacote de equipamentos de série aqui nessa versão do A3. E acaba que muitos desses pontos negativos que a gente trouxe aqui, se não todos, passam muito por essa definição de versão que a Audi adotou para o A3 vendido aqui no Brasil. Lembrando que na Europa é um carro que oferece mais itens de assistência à condução, um airbag central, suponho eu que inclusive um aplicativo, né, para fazer essa gestão, essa visualização, acompanhamento do carro à distância, mas nenhum desses itens está presente aqui no veículo brasileiro, infelizmente. E agora, no começo de fevereiro de 24, como está a linha A3 em termos de preço? A gente tem um A3 S-Line que começa ali na faixa dos 284 mil, sem opcionais. A gente tem esse Performance Black, que começa ao redor dos 303 mil, também sem opcionais. E com todos os opcionais do site e pintura metálica, vai a pouco mais de 340 mil reais. Realmente é muito caro. Mas dá para ver que a Audi jogou bem em cima aqui do que seriam seus principais concorrentes. Olhando para o começo dessa faixa de preço, a gente tem o Mini Cooper S em versão topo de linha, que fica ali num preço muito parecido, mas não é um concorrente direto, por ser um carro menor e também mais antigo. Olhando para uma faixa intermediária, a gente tem a BMW 118 GP, que é um carro parecido em porte, mas é muito mais fraco, com motor 1.5 na faixa ali dos 140 cavalos, o mesmo que também era utilizado pelo Mini anteriormente, inclusive. E olhando para o topo dessa gama, a gente já olha para a Mercedes-Benz A200 AMG Line, que tem um visual um pouquinho diferente, uma proposta um pouquinho diferente e também um conjunto híbrido mais robusto. Então a gente vê que são veículos de perfis bem diferentes, a gente tem uma semelhança de preço, mas cada um acaba atacando em uma casinha diferente. Acho que a grande lição, a grande moral que eu tiro desse vídeo aqui, não é nem sobre o A3 e seus concorrentes diretos, é sobre o A3 e essa categoria dos hatches médios. Então, aqui a gente tem um carro que é muito agradável de dirigir, agradabilíssimo de dirigir, ótimo desempenho, ótimo consumo, ótima ergonomia, uma suspensão verdadeiramente surpreendente. Então são bons atributos
que ainda convencem diante de SUVs da moda, né? Categoria da moda. E faz muita falta um carro assim em marcas mais generalistas, como o Golf, que muito aparentemente volta para o Brasil ainda nesse ano, o Focus, o Astra, o Vectra, enfim. É uma categoria que faz muita falta em marcas generalistas e para quem gosta acaba precisando recorrer a veículos premium, que são muito bons quando você pensa em qualidade de construção, ergonomia, dirigibilidade, mas também trazem um lado negativo, que é uma garantia mais curta, não só em carros da Audi, Mercedes, BMW, Volvo, valores maiores de manutenção, de seguro, de IPVA, uma desvalorização mais acelerada. Enfim, é uma balança que é muito complicada. Mas a lição também, a segunda lição que eu tiro desse vídeo aqui é que, se você aí de casa tem condição de tirar do bolso, desembolsar aí 300 mil reais por um carro, e se o A3 ainda tem atributos que parecem fazer sentido para você, não cai automaticamente um SUV da moda aí, só por movimento manada, medo de revenda, ou qualquer motivo que for, medo de valeta, porque o seu vizinho tem um carro grande, você quer um maior. Não entra na noia. Anda no A3, ele é um carro com muitos atributos, ele é um carro que vale a pena conhecer e que eu tenho certeza que vai te surpreender igual nos surpreendeu. Então é um veículo que sim, ainda faz muito sentido mesmo nesse mercado dominado por SUVs. E digo mais ainda, para quem quer sair da mesmice, esse carro aqui é sensacional. E um Q5 preto, cara, você vai ser mais um na rua, você vai passar batido. Mas em um A3 azul, eu te digo por experiência própria desses últimos 7 dias, não há quem fique indiferente a esse veículo. E bem, assim encerramos o nosso teste aqui com o Audi A3. Agradecemos mais uma vez ao time de imprensa e frota da Audi e a vocês que nos acompanham, porque foi só apenas com essa participação de vocês se inscreverem no canal, a gente superar os 100 mil inscritos que a gente conseguiu ter acesso aos veículos de frota da marca alemã. E a gente volta ao próximo sábado ao meio-dia, ou a gente se vê de novo também quinzenalmente às quartas-feiras, lá no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem avaliações aí ao redor de todo o planeta de veículos que a gente já teve aqui, que a gente também gostaria de ter aqui no Brasil. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.